Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cleidiano e iremos trabalhar hoje sobre notação científica. Bem, eu vou ler para vocês o que significa notação científica. Então, no meio científico, frequentemente é necessário escrever e efetuar operações com números muito grandes ou muito pequenos. Para trabalhar com esses números, usamos uma escrita abreviada chamada notação científica. Nela, os números são representados da seguinte maneira. Então, nós temos aqui o A, que vai representar um número, certo? E temos a base 10 elevada ao expoente n. Bem, o que vem ser notação científica? Bom, pelo texto, vocês perceberam o seguinte, que notação científica a gente vai utilizar para o quê? Para números que são muito grandes ou números muito pequenos. Ou seja, ela vai ser uma notação que vai reduzir, né, o nosso trabalho de escrever esse número muito grande ou então de escrever esse número muito pequeno. Então ele é muito utilizado a notação científica na parte da física e também na química, né? São os exemplos que eu posso dar para vocês. Então veja um detalhe aqui, né? Agora a forma de interpretação matemática que a gente vai realizar aqui. Nós temos aqui o A, que é o que está na frente, né? Ele vai ser o número maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Então isso quer dizer o que? Que o nosso A, olha lá, nosso A, ok? Ele vai ser menor, maior, né? Maior ou então igual a 1, ok? E menor do que 10, certo? Então isso quer dizer o quê? Que o número 1 vai ser menor ou igual a A e o A vai ser menor do que 10. Ou seja, o valor do A vai ser o número que vai estar nesse intervalo aqui, ok? E o nosso N vai ser um número inteiro, ok? Esse N aqui pode ser um número negativo, então um número positivo, tá bom? Então, para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente poder trabalhar, tá? Então temos aqui alguns exemplos que a gente vai trabalhar, ok? Então verifica o seguinte pensamento. Já que a gente vai trabalhar com a base 10, olha o detalhe aqui. E o A, né, nosso A, ele tem que ser o quê? Um número que vai estar entre o intervalo do quê? De 1 a 10, não é isso? Incluindo o número 1, ok? Então nesse caso aqui, vamos pegar algum número que tem significado, tá? Um número que é o significativo. O número significativo que eu falo é aquele número que é diferente de zero, tá bom? Então nesse caso aqui na letra A, nós temos o número 2 e o número 3, que são números diferentes de zero, que são os números significativos. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar o número 2 e o 3 aqui. E aqui no lado dele eu vou colocar o 10, tá certo? Então esse aqui é o primeiro passo que a gente vai dar. Agora a gente vai colocar uma vírgula. Aonde a gente vai colocar essa vírgula, professor? A vírgula vai ser depois do primeiro número, ok? Vai ser depois do primeiro número. Isso por quê? Porque esse número aqui, que é o nosso A, ele tem que ser o quê? Um número menor do que 10. Se eu deixar 23, vai ser maior do que 10, certo? Então não vai ser uma notação científica, ok? Então nesse caso, assim, nesse caso eu vou deixar desse jeito aqui, tá bom? Com a vírgula. Então, aonde eu coloquei a vírgula, olha lá, eu coloquei a vírgula bem aqui. Então, aonde eu coloquei a vírgula, até chegar aqui, eu vou fazer uma contagem de algarismo que possui, né, esse número. Então, daqui até aqui, eu vou contar os números que eu abrangi, tá certo? Então, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. Então, o número 7 eu vou botar lá em cima como expoente do 10, ok? E eu vou botar 7 positivo. Ou seja, se esse número aqui for maior do que 1, então o número que eu for botar aqui em cima vai ser o número positivo, certo? Agora, se ele for um número menor do que 1, o número que eu vou botar aqui vai ser um número negativo, tá ok? Então esse aqui foi o pensamento que a gente utilizou para resolver a letra A. Agora na letra B, a gente vai usar a mesma coisa. Vamos pegar o número significativo. Então vamos pegar o número 1, o 3, o 2 e o 5. Então depois do primeiro número eu vou colocar uma vírgula, ok? Então vírgula vai ficar onde? Vai ficar depois do número 1, que é o nosso primeiro número. Agora sim, nós temos aqui o nosso A, que vai ser um número menor do que 10 e maior, ou então e maior do que 1, né? Então vezes 10, né? A base 10. E nesse caso aqui, já que eu coloquei a vírgula aqui, eu vou fazer uma contagem até aqui. Nesse caso aqui eu tenho o que? 6 algarismos, não é isso? Então eu vou colocar o número 6 lá em cima, tá certo? Agora na letra C. Na letra C eu vou pegar o número significativo, que é o número 1 e o número 2. Número 1 e número 2. E a vírgula eu vou colocar depois do primeiro número. Aí depois eu vou colocar a base 10. E daqui aonde eu coloquei a vírgula, até chegar aqui eu vou fazer uma contagem, né? Aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 13. Então 13 vai ficar lá em cima o nosso expoente na base 10, tá ok? Agora na letra D. Na letra D agora é o processo inverso.
eu parti daqui para cá. Agora eu vou, a letra D ele quer que eu parta daqui para cá. Eu faço o processo inverso, ok? Então veja um detalhe aqui, já que eu tenho aqui a base 10, né? Olha o detalhe, eu vou fazer passo a passo aqui, depois eu vou fazer da forma mais rápida para a gente poder compreender melhor o assunto, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar 1,2. Na última aula vocês entenderam o quê? Que quando você tiver 10 elevado à sexta potência, né? Você vai fazer o quê? Você vai colocar o número 1 e repetir o zero quantas vezes? Nesse caso aqui você vai repetir 6 vezes, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma multiplicação. Como aqui nós temos zeros e aqui tem uma casa decimal, eu vou cancelar essa casa decimal com um zero, ok? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar 12. 12 vezes quanto, né? O que sobrou, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então 1, 2, 3, 4, 5. Então 12 vezes 100 mil, né? Então esse daqui vai dar quanto? Olha lá, é só acrescentar aqui os 5 zeros, né? Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então esse daqui vai ficar da seguinte forma, né? 1.200.000, tá ok? Então essa aqui é a resposta da letra D. Agora fazendo de uma forma mais rápida aqui, olha o seguinte, vamos pensar um pouco aqui. Nós temos 1,2, certo? Vezes 10 elevado à sexta potência. Então aqui, como eu já tenho uma casa decimal, e aqui eu sei que eu ia colocar 6 zeros, mas como tem um decimal, eu vou descontar aqui um zero. Tá certo? Então, ao invés de colocar 6 zeros, eu vou colocar 5 zeros, porque eu tenho uma casa decimal. Então, na letra D, eu vou colocar bem aqui no canto, tá? O que a gente iria fazer, né? Deixa eu ver se cortou, né? Vou colocar bem aqui mais no lado, acho que cortou um pouquinho bem aqui, né? Mas deu para compreender aqui que deu aqui 1.200.000, né? Então, vamos aqui na parte que é mais rápida, tá bom? Então, já que eu tenho aqui 1,2 e aqui eu tenho, eu iria colocar 6 zeros, eu vou descontar um zero porque eu tenho uma casa decimal. Então, vai ficar assim. Vai ficar 12 e mais 5 zeros, tá bom? Aí nós vamos ter o que? Praticamente a mesma resposta, certo? Ou seja, nós fizemos de uma forma bem mais rápida, não é verdade? Agora a letra E e a letra F a gente vai fazer dessa forma aqui, que é mais rápida, tá bom? Esse número aqui, o 2, o 3 e o 4, eu vou repetir. 2, 3 e 4, eu vou repetir. Aqui nesse caso, 10 elevado a 7. E se não tivesse vírgula aqui, eu ia colocar 7 zeros. Mas como eu tenho vírgula e duas casas decimais para considerar, eu vou descontar aqui 2 zeros, tá bom? Porque eu tenho duas casas decimais, então eu desconto 2 zeros aqui. Então eu vou colocar o que aqui? 5 zeros, tá? Então eu coloco 5 zeros aqui, ok? Então vai ficar assim a resposta, né? 23.400.000, tudo bem? Então essa aqui é a resposta da letra F. Na letra E, né? Agora na letra F. Letra F, vamos repetir o número 2, ok? Aqui no caso eu vou colocar 3 zeros, que tá bem fácil, né? Então aqui a resposta é o que? 2.000, tá certo? Agora na letra G. Letra G, vamos subir um pouco mais aqui. Então vamos fazer a nossa letra G aqui, ok? Olha o que a gente vai fazer primeiro. A gente vai pegar o número significativo, tá? Então eu vou colocar 1 e o 2, certo? Depois eu vou colocar a base 10, certo? Agora depois desse primeiro número aqui eu vou colocar uma vírgula, ok? E daqui onde eu coloquei a vírgula, até chegar aqui nessa outra vírgula aqui, né? Eu vou fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Como isso aqui é um número decimal, eu vou colocar aqui no expoente negativo. Então vai ficar 6 negativo. Então essa aqui é a resposta da letra G. Ok? Então na letra H eu vou pegar o significativo. Então nesse caso aqui, como o zero está entre 2 e 4, ele vai junto, tá? Então vai ficar 204 vezes a base 10. Então depois desse primeiro número aqui, eu vou colocar uma vírgula. E aqui onde eu coloquei a vírgula, até chegar nessa vírgula que vocês estão enxergando agora, né, que está de forma explícita, eu vou contar a quantidade de números que tem de algarismo, não é isso? Então eu tenho 1, 2. Então aqui, como ele é um número negativo, ele é um número decimal, vou colocar aqui menos 2, ok? Agora na letra I, eu vou fazer o significativo, 2, 2, 3, certo? 2, 2, 3, ok? Vezes 10, certo? E aqui eu vou colocar uma vírgula. E aonde eu coloquei a vírgula, até chegar aqui eu vou fazer a contagem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar 8 negativo. Isso porque a gente está trabalhando com o número decimal, tá bom? Então o pensamento para você, quando você tiver número decimais, vai ser esse daqui, ok? Você vai colocar o expoente negativo. Agora, se for um número maior do que 1, certo? Você vai colocar o que? Número positivo, tudo bem? Então, esse daqui é o pensamento que a gente vai utilizar quando for partir daqui para cá.
Agora, quando você for partir fazer o processo inverso, olha o que você vai fazer. Na letra J, eu vou fazer primeiro o passo a passo, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui 1,58, ok? Vezes, isso daqui você já sabe o que? Você vai colocar quantos casas decimais aqui, né? Você vai colocar 8 casas decimais, ok? Então vai ficar 0, e mais outros casas decimais, incluindo o número 1, não é isso? Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Já incluindo o número 1, né? Lembra da última aula? Agora a gente vai multiplicar isso daqui. Então a resposta final é esse daqui, ó. Vou contar aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois eu vou colocar aqui mais essas três aqui, né? 1, 5, 8, né? Esses três números significativos, certo? Ok? Então essa aqui é a resposta da J, tudo bem? Agora, de fazer de uma forma mais simples, ok? Isso aqui a gente fez de uma forma um pouco mais trabalhosa. Vamos fazer a forma mais simples, a J. Eu vou fazer bem aqui nesse canto, tá bom? Então é lá que a gente vai fazer aqui. Eu sei que como aqui é o número negativo, ele vai começar por 0, vírgula, ok? Porque o número vai ser o número decimal da nossa resposta. Isso porque nós estamos trabalhando o que com um expoente negativo, tá bom? Agora no detalhe aqui, se eu tenho duas casas decimais aqui, e aqui eu já tenho 8 que eu vou ter que considerar, então eu vou ter que trabalhar o que? Com 10 casas decimais no resultado final, ok? Eu vou trabalhar com 10 casas decimais no resultado final. Só que olha o detalhe aqui. Nós temos aqui três números significativos que eu vou ter que considerar na contagem de números decimais. Se eu vou colocar 10, aí então olha o que eu vou fazer. Para eu descobrir quantos zeros eu vou ter que colocar aqui, eu vou pegar 10, né, o 10, que são as casas decimais que eu vou colocar, menos 3, né, que é a quantidade de números significativos. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou colocar 7 zeros e depois eu vou colocar os números significativos, tá bom? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e depois eu vou colocar os números significativos, ok? Então vocês podem perceber que deu a mesma resposta, certo? Agora vamos para nossa K. A K e a L vamos resolver desse jeito aqui, de uma forma mais rápida, tá bom? Então veja o detalhe, que aqui eu tenho um decimal e aqui eu vou considerar mais 5 decimais, que vai ficar 6 decimais, ok? Então 0, eu vou começar aqui, né? E aqui eu vou colocar 6 decimais. Só que veja o seguinte, quantos zeros eu vou colocar aqui, né? Eu sei que são 6 decimais, só que decimal e zero, a contagem não é a mesma, não é isso? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que considerar aqui, né? Eu vou ter que considerar dois números significativos, ok? Se eu vou colocar 6 decimais menos a quantidade de número significativo, que é 2, então isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que colocar 4 zeros, certo? Colocar 4 zeros para depois colocar esses números significativos, certo? Então, assim, eu tenho a resposta da letra K. Agora vamos para a letra L. Na letra L, ela é 0, é até mais simples ainda, né? Aqui nós temos 3 cada decimal. Aqui a gente não tem cada decimal para considerar, então a gente vai fazer assim, né? A gente vai colocar só o 8, né? Considerar o número 8 e 2 zeros, né? Isso porque a gente vai considerar 3 cada decimais. Então 2 zeros com mais esse 8 aqui vai dar o quê? 3 cada decimais. Tá certo? Então essa aqui é a forma de pensar, de você resolver de uma forma mais simples, né? A notação científica. E vocês puderam notar o seguinte detalhe, né? Vocês perceberam que a gente trabalhou com números muito grandes, né? Ou seja, esse número aqui na letra C ia dar um trabalho de ficar escrevendo. Assim como na letra I, são números bem grandes. Imagina um número bem maior do que esse daqui. Aí sim ia dar bastante trabalho, caso você tenha que repetir ele diversas vezes. Então a notação científica serve para isso, para reduzir, para poupar tempo, né? Para que quando você já entende esse conteúdo aqui, você já fica até mais fácil de você poder trabalhar. Aqui na matemática a gente resolve de duas formas, né? A gente parte do número grande para ir para a notação científica e depois a gente faz o processo inverso também, só para treinar a matemática, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Também não esqueça de participar do canal para que você possa receber mais conteúdo dentro da área de exatas. E até mais.